Vamos lá. É, Vamos começar. O tempo. Adoro esse tema. Esse tema é muito legal. Muito boa noite para quem está ao vivo e para quem vai assistir depois. Também seja muito bem-vindo, também seja muito bem-vinda. A gente segue mais um passo nessa sequência que a gente está construindo juntos, né? E, como eu sempre digo, esses temas aqui eles não aparecem por acaso, né? A gente tem aproveitado a costura dessas nossas aulas por meio das reflexões que eu estou trazendo e dos inputs de cada um de vocês. Essa semana, inclusive, foi muito interessante. Eu tive um comentário muito legal, justamente sobre o que cada um contribui no final das aulas e tal. Então, com isso eu acho que isso ajuda no nosso bordado, né, conjunto. Vocês se lembram bem, a gente começou no concreto, dos pés, passando pelo planejamento, medo, estratégia, direção, falamos sobre o horizonte, ritmo. E entramos no silêncio, entendemos que o silêncio não é ausência, mas um estado. E na última aula a gente falou de desapego, não como uma ideia, mas como gesto, né? Falando das mãos que seguram e das mãos que soltam, das mãos abertas, eu acho que você se lembra. Pois bem, eu acho que a gente percebe o movimento. A gente vem pouco a pouco saindo da superfície e tentando entrar numa camada mais sutil da experiência, né? E hoje a gente chega a um tema que todo mundo acha que conhece, né? O tempo. É igual quando eu dava aula de comunicação. Todo mundo achava que já sabia tudo de comunicação, porque todo mundo comunicava o tempo inteiro, então é sempre assim. Quando falamos em tempo, normalmente pensamos em relógio, em agenda, em prazo, em atraso, em produtividade, né? Isso na página um, né? Quando a gente pensa no tempo do relógio, a gente ainda está na página um. Quando a gente pensa em algo que pode ser medido, dividido, controlado, né? E aí na página 2 a gente já nos lembra de Cronos e Kairos, os deuses do tempo, de uma perspectiva cronológica. A gente sai dessa perspectiva mais cronológica e passa por uma perspectiva mais orgânica. Mas talvez ainda exista um pequeno desvio possível aqui. Talvez a forma como a gente aprendeu a pensar o tempo já, já nos limite de alguma maneira sem que a gente perceba, né? A própria palavra tempo, que vem do latim tempus, está ligado à ideia de medida, de duração, de intervalo. Ou seja, desde a origem do conceito da palavra, nós somos ensinados a olhar para o tempo como algo que se conta, como se o tempo fosse uma régua aplicada sobre a vida, né? Mas e se o tempo não fosse o melhor ponto de partida para a gente compreender a experiência humana? Vamos tentar chegar na página 3. Hoje eu vou propor uma coisa diferente. E se em vez da gente pensar em tempo, a gente começasse a pensar em desenvolvimento? A gente troca a palavra tempo e põe desenvolvimento. Tempo, então vamos para primeiro tópico. Tempo como agricultura da alma. Talvez uma das imagens mais poderosas para a gente compreender essa mudança seja justamente a da agricultura. Porque ninguém planta hoje esperando colher amanhã. Entre a semente e o fruto existe um intervalo natural. Mas esse intervalo, ele não responde ao tempo como medida. Ele responde ao desenvolvimento. E aqui está uma diferença que é fundamental. O tempo por si só, ele não garante transformação. Você pode dar tempo e não ter mudança, né? Mas não existe desenvolvimento verdadeiro sem um processo que se desdobra. E a própria palavra desenvolver vai nos ajudar a compreender isso. Repare na formação da palavra, né? Você tem o des e o envolver, ou seja, retirar o que está envolto, desdobrar, revelar algo que estava ali em potência. Desenvolver não é adicionar algo de fora, é permitir que algo de dentro se manifeste
através dessa dobra, né? Quando você planta uma semente, você não está colocando a árvore ali. Olha que interessante. A árvore já está, de algum modo, integralmente contida naquela semente. O que você faz é criar condições para que aquilo que está em potência se revele ao longo do processo. Olha a importância do processo nisso aí. E essa eu vou confessar para vocês, eu acho que é uma das imagens mais bonitas que eu conheço. E tem um verso de um poeta mineiro que chama Léo Araújo que fala sobre isso. Depois eu vou recolher com ele, ele é amigo meu, mas eu não tive tempo de achar. E vou colocar no nosso grupo de WhatsApp esse verso que se refere especificamente a respeito da semente e da árvore contida na semente, né? Fato é que essa concepção ela muda completamente a nossa relação com a vida, porque quando a gente pensa em tempo, a gente tende a esperar que algo aconteça. Mas quando a gente pensa em desenvolvimento, entendemos que algo está acontecendo mesmo quando não vemos. Então, quando você planta uma semente, você não fica puxando ela para ver se ela está crescendo. Você prepara o solo, você rega, você cuida da luz, você protege e depois você espera. Mas essa espera ela não é passiva. Essa espera é uma forma de participação que não interfere de forma violenta no processo. E aqui entra uma contribuição que eu acho que é muito bonita da filosofia oriental, especialmente do taoísmo, que eu abordo com certa frequência, que é o conceito de Wu Wei. O Wu Wei ele costuma ser traduzido como não ação, mas essa tradução ela pode até confundir um pouco, porque ela não se trata de inércia ou de passividade. Trata-se de agir sem forçar, né, de compreensão do fluxo, né, de não interferir além do necessário, de respeitar o curso natural do desenvolvimento. Eu sempre penso na imagem do rio, quando eu penso em Vulvei. O agricultor que pratica Vulvei, ele não abandona a plantação. Ele cuida, mas não invade o processo. Ele entende que existe um ritmo próprio da vida e que a sua função não é acelerar esse ritmo, mas criar as condições adequadas para que esse ritmo se cumpra. E talvez um dos maiores desafios do nosso tempo seja justamente esse. Nós queremos desenvolvimento, mas não aceitamos o processo. Queremos fruto sem raiz, clareza sem travessia, resultado sem maturação. E na tentativa da gente acelerar, a gente acaba interferindo demais. A ansiedade vira ação, o controle vira excesso, e aquilo que a gente podia ver crescer, né, acaba se fragilizando porque foi forçado. Então, nesse ponto, eu vou abrir um parênteses na aula para dividir uma coisa muito pessoal com vocês, que eu acho que contribui. Sabe uma frase que é minha, mas que eu falo com a minha filha de 6 anos? É o seguinte: quem sabe esperar, eu falo isso com a Maria com muita frequência. Eu falo com ela assim: filha, quem sabe esperar, controla a si mesmo. E quem controla a si mesmo, controla o mundo. É isso que eu falo com ela. Quem sabe esperar, controla a si mesmo. E quem controla a si mesmo, controla o mundo. Porque o que é efetivamente o mundo, senão a nossa percepção sobre ele, numa perspectiva mais filosófica, né? Então, se sabemos nos controlar o suficiente, a gente consegue controlar a nossa percepção sobre o que está à nossa volta. Então, eu vou fechar o parênteses e seguir adiante, mas é porque eu acho que cabia bem aqui. Na perspectiva do que eu venho defendendo aqui, talvez a pergunta mais importante não seja quanto tempo isso vai levar, mas o que aqui precisa ser desenvolvido e qual é o meu papel nesse processo. Não sei se isso faz sentido para vocês. Segundo tópico: literatura sapiencial bíblica. Discernir o desenvolvimento. Me acompanhe. Na tradição sapiencial bíblica, que para quem não sabe não é lei nem narrativa histórica, é simplesmente reflexão sobre a vida, a gente encontra uma intuição muito próxima disso, ainda que formulada de outra maneira. Quando o texto diz que há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de construir e tempo de derrubar,
ele não está apenas organizando a vida em fases, desculpa, cronológicas. Ele está propondo uma sabedoria de discernimento. Acho que todo mundo conhece essa passagem, né? É uma das mais famosas da Bíblia e está no Eclesiastes 3, se eu não me engano, versículo de 1 a 8, né? Então, o ponto não é medir o tempo, mas reconhecer a estação. E reconhecer a estação é, no fundo, reconhecer o tipo de desenvolvimento que está em curso. Há momentos em que a vida está em estado de semente, e há momentos em que a vida está em estado de crescimento, há momentos em que está em estado de poda, ou momentos que está em estado de colheita. O erro, muitas vezes, né, nessa perspectiva, não está em agir, mas agir fora da estação. É tentar colher quando ainda é tempo de plantar, ou tentar plantar quando já era tempo de recolher, né? Essa tradição, ela nos ensina algo que é muito importante. Nós não somos senhores absolutos do processo. Nós participamos dele, mas não o controlamos completamente. Ou seja, a sabedoria não está em acelerar o desenvolvimento, mas em reconhecer o desenvolvimento e seguir com ele, conforme o que ele nos dita. Então, discernir o tempo, nesse sentido, é discernir o tipo de transformação que está acontecendo. Esse tipo de visão. É perceber se a vida está pedindo ação ou espera, movimento ou contemplação, exposição ou recolhimento. E isso é interessante, exige escuta. Eu até vou falar disso na newsletter dessa semana. Exige o saber esperar, que eu falo para minha filha de 6 anos, né? Uma escuta nesse sentido, que não é apenas racional, mas ela é, sobretudo, sensível. E o terceiro tópico, antropologia da religião, o tempo como ritmo qualificado. Se a gente ampliar o olhar para as culturas humanas, a gente vai ver que essa percepção não é exclusiva da tradição bíblica. A antropologia da religião vai mostrar para a gente que nenhuma cultura vive o tempo apenas como sucessão de dias. Todas as culturas vão qualificar o tempo, organizar o tempo, atribuir sentido ao tempo. Então elas criam calendários, rituais, festas, ciclos, marcam o tempo de plantio, tempo de colheita, tempo de celebração, tempo de luto, né? E ao fazer isso, né, transformam o tempo em algo mais do que duração, transformam o tempo em experiência significativa. Então, o tempo sai desse lugar para o lugar de experiência significativa. O Joseph Campbell tem um livro que estava até aqui esses dias, e esse livro fica circulando, sempre perto de mim aqui. É O Poder do Mito. Ele estava aqui, não sei onde é que eu coloquei. Esse livro que é sobre símbolos, e ele é maravilhoso. Ele aborda esse olhar cultural sobre o tempo de uma maneira muito interessante. Um dia de festa não é apenas mais um dia no calendário. Um período de luto não é apenas uma sequência de horas, né? O rito retira do tempo a neutralidade e o torna denso, carregado de sentido. Ele diz: esse tempo é diferente. É o que eu vou dizer entre a diferença de hábito e rito. O rito é um hábito que tem valor e que a gente carrega valor nesse hábito, né? Então, isso eu gosto de falar muito a respeito disso. E eu vou abordar isso muito propriamente no curso Pós-Caminho que a gente está lançando agora no princípio do mês de abril, onde eu vou falar da importância dos ritos para essa colocação do Caminho de Santiago no nosso dia a dia. Enfim. Ó, e no fundo, o que tá por trás do rito coletivo é uma compreensão do desenvolvimento coletivo e simbólico. As culturas, elas reconhecem que existem momentos próprios para determinadas experiências e que respeitar cada um desses momentos é fundamental para a saúde da vida individual e da nossa comunidade. E a antropologia vai estudar essas coisas porque, graças a esses simbolismos compartilhados, as comunidades permanecem, inclusive. É onde a gente identifica e percebe a importância da tradição como mantenedora da sociedade através do simbolismo, inclusive. Então, eu
eu valorizo muito esse tipo de coisa, inclusive. A coisa da tradição e tal, enfim. Quando a gente perde essa capacidade de qualificar o tempo, tudo se torna homogêneo. Todos os dias parecem iguais, tudo vira um fluxo contínuo. E com isso a gente perde profundidade, a gente tira justamente o valor do hábito, né? Então a gente ganha velocidade, mas perde sentido. Então, eis um dos grandes problemas da contemporaneidade que estão sendo abordados, inclusive, à torta e à direita, por diversos filósofos como o Bauman, que fala sobre modernidade líquida, por exemplo, que é justamente isso, você tirar o valor do cotidiano, do hábito e tal. Outro ponto, hermenêutica, o desenvolvimento como narrativa. Há ainda uma dimensão que é mais interior dessa questão, que a hermenêutica vai nos ajudar a compreender. O ser humano, ele não vive apenas de acontecimentos, né? Ele vive histórias. E o que que isso significa? Isso significa que o tempo humano, ele não é apenas cronológico, mas ele é um tempo narrativo. O que que é hermenêutica? É hermenêutica porque a gente está falando de sentidos textuais, de narrativas, de compreensão, de interpretação, esse tipo de coisa. O que vivemos ganha sentido quando é interpretado, quando é integrado em uma trama. O mesmo período ele pode ser vivido como perda ou como preparação, como atraso ou como maturação, dependendo da forma como a gente compreende, né? Então isso depende do contexto, né? E isso se aproxima muito da ideia de desenvolvimento, porque desenvolvimento não é apenas mudança ao longo do tempo, é transformação que faz sentido dentro de um processo, certo? Então, quando a gente olha para trás, a gente não vê apenas datas, a gente vê capítulos, a gente vê processos que se desdobraram, coisas que no meio pareciam confusas, mas que depois se revelam como parte de um percurso maior. É como a gente olha a história, por exemplo, o tempo na história, né? Isso nos mostra que o desenvolvimento ele não é apenas biológico ou material, ele é também simbólico. Então, o tempo tem essa dimensão do simbolismo que é muito forte na história, por exemplo. E esse percurso narrativo ele faz toda a diferença nessa questão. Ele passa pela forma como integramos a experiência, por exemplo, como damos sentido ao que foi vivido. Por quê? Porque a vida é linguagem. Então tem uma dimensão do tempo que pode ser vista justamente dessa forma, como encadeamento narrativo, interpretação daquilo que é narrado, compreensão do que é descrito, né? Agora vamos de síntese, do tempo ao desenvolvimento. Se a gente junta tudo isso que eu tentei trazer aqui, esse olhar holístico sobre o tempo, talvez a gente possa propor uma pequena mudança de paradigma. Em vez da gente pensar a vida a partir do tempo como algo que passa, né, e precisa ser administrado, a gente pode começar a pensar a vida a partir do desenvolvimento, como algo que se desdobra e precisa ser acompanhado. Parece sutil a diferença, mas não é. O tempo mede, o desenvolvimento revela. O tempo organiza, o desenvolvimento transforma. O tempo passa por nós, o desenvolvimento acontece em nós. E talvez a sabedoria esteja justamente nessa mudança de olhar. Não perguntar apenas quanto tempo algo vai levar, mas compreender o que está sendo desenvolvido em cada etapa desse tempo. Porque há momentos em que acelerar significa prejudicar. E há momentos em que insistir é interferir demais. E há momentos em que a melhor forma de agir é justamente não forçar. Quem é peregrino sabe que isso serve muito para o caminho, né? Essa coisa de compreensão desse fluxo. Talvez no fundo a vida não esteja atrasada, talvez ela esteja apenas no seu próprio ritmo de desenvolvimento. E a nossa tarefa não seja controlar esse processo, né? Mas participar dele com atenção, com cuidado, com discernimento.
E eu vou fechar, tentar fechar aqui, deixando uma pergunta para a gente pensar. Você tem vivido a vida como algo que precisa ser medido ou como algo que está se desenvolvendo? Porque essa mudança, que aparentemente é pequena, ela muda tudo. Muda a forma como a gente espera, muda a forma como a gente age, muda a forma como a gente interpreta e narra o que tem vivido, né? E talvez a partir daí a ansiedade comece a dar lugar à confiança. Não porque você passou a controlar o tempo, mas porque começou a respeitar o seu desenvolvimento, né? E buscar os significados, os seus significados. E isso, no fundo, é aprender a caminhar com a vida, sem forçar, sem atrasar, mas com presença consciente. Eu gostaria de ainda propor uma reflexão posterior de cada um de nós, que a gente pensasse na próxima caminhada, ou no tempo que a gente estiver lavando louça, ou varrendo a casa, ou no tempo que a gente decidir nos sentar no sofá e aguardar o tempo de outra pessoa, né? Pensar ainda em outras perspectivas possíveis de tempo. Vamos lá. O tempo da consciência. Não sei se vocês já repararam. De alguma forma, ela parece que não envelhece. Você já reparou que a nossa consciência tem uma idade diferente da nossa idade física? A nossa consciência se desenvolve, mas ela não envelhece. Para mim, isso é uma evidência empírica de que o tempo é psicológico, mas não real. Outro dia eu vi uma entrevista do Ney Matogrosso, que tem 80 e poucos anos, dizendo o seguinte: cara, eu não sei, mas a minha consciência é do menino de 19 anos. Olha só que coisa interessante, né? Então, se a gente parar para pensar, qual é o tempo da consciência, né? Então, eu realmente acredito nisso, que a nossa consciência se desenvolve, mas ela não envelhece. E outro tempo a ser meditado por nós, que eu também quero sugerir aqui. O tempo da escolha é o tempo da incerteza? O tempo da escolha é o tempo da incerteza? E ainda para finalizar, o tempo das crianças, quando ainda não introjetaram esse tempo psicológico imposto pela sociedade. Porque se a gente for pensar, eu tenho uma menininha de 6 anos, então isso para mim é muito claro, porque eu estou vendo isso com muita propriedade, né? Principalmente porque eu passei mais de um ano na pandemia, vendo ela se desenvolver, é, né? Assim, muito proximamente, vamos dizer assim, né? O tempo das crianças, ele é o tempo do desenvolvimento. Por quê? Porque o tempo medido não foi ainda introjetado por ela. É difícil da gente pensar nessa mudança de paradigma hoje, porque a gente já acostumou. Eu, por exemplo, eu tenho 52 anos, tem 52 anos que eu introjetei essa coisa do tempo medido. Agora, e o tempo do desenvolvimento? Então, quando você observa uma criança nova, de 6 anos para baixo, sobretudo, que ela ainda tem essa coisa assim, às vezes ela até começou a aprender a linguagem, mas ela fala assim, ela usa o ontem, ela usa o ontem, mas ela está querendo dizer assim, há 2 anos atrás. Ou então ela usa, sabe, ela até chega a confundir isso, porque ela não consegue ainda perceber exatamente o tempo como medida que a gente usa demais, que a gente sente demais e que a gente passa a viver a partir dele. Ela não. A criança pequena, ela está nesse tempo do desenvolvimento. Então é uma coisa para a gente filosofar internamente da próxima vez que for caminhar ou, enfim, da próxima vez que a gente tiver um tempo, entre aspas. Então é isso. Essa é a reflexão que eu tinha para hoje. Ela é um pouquinho mais, eu acho que ela é mais filosófica, assim, mas eu queria trazer assim, de algum jeito, porque é, eu acho que ela é instigante, cara. Porque a gente é muito, mesmo a gente que já fez o caminho de Santiago algumas vezes e tal, aqui,
e que começou a perceber um outro tempo que é diferente do nosso tempo do dia a dia, a gente ainda tem muita dificuldade de compreender o tempo como esse tempo do desenvolvimento né, o tempo simbólico mais do que o tempo é, do mensurável, entende? Então isso aí é uma coisa que eu acho que seria legal da gente refletir aqui junto. E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. A Niele também fica sempre quietinha. Sidênia, se vocês quiserem ou perguntar alguma coisa, Eu ou queria perguntar a comentário. segunda reflexão. A primeira ficou mais ou menos, o tempo da criança também, mas estava falando da segunda que era, eu fiquei aqui na minha cabeça e Deu um deu, nozinho. deu um nozinho, eu digo, pá, já não sei nem do qual foi a segunda reflexão, eu fiquei assim, eu digo, eu vou ter que pedir para ele escrever, né? Porque Deixa eu voltar aqui para ver, porque eu não sei. Foi a sapiencial bíblica, que é a coisa da tradição, né? Do tempo de colher e tal, não sei o quê, papapá. Reconhecer as estações, é isso. É. digamos, se tu puder mandar depois, eu vou assistir de novo, mas as três reflexões que tu Sim, reflexionou em três níveis, porque eu já deu um nozinho na cabeça e eu vou ter que ficar. sim. Eu estou num tempo de silêncio, então eu vou ficar É, quietinho. é discernir o tempo no tipo de transformação que está ocorrendo, né? O tipo de transformação vai pedir a nossa ação segundo o tipo de transformação que está ocorrendo, né? É isso. Essa questão de a gente entender que a não ação, mas não é entender que não fazer nada às vezes te permite entrar no fluxo para ser levado, não que eu não É, vou fazer nada. Então, me custa ainda isso, que eu sou extremamente ativo e às vezes vim aqui cuidar da minha mãe de 80 anos me deu muito tempo para reflexionar sobre isso, sobre aham, como às vezes desde a paciência, desde o silêncio, desde o não fazer, tu consegue ajudar mais do que fazer ativamente, querendo que ela faça o que tu. uhum, Então, Eu é acho um que tem muito a tempo. ver com isso, né? É, Muito a ver com isso. exato. Então, foi um tempo muito bonito. Eu não pensava que eu ia ter passado 8 semanas, que me assustava um pouco, depois de 40 anos longe da casa da mamãe. É. E foi 8 semanas que fez uma revolução. E é Não, interessante não sei porque, se eu ajudei muito ela, mas me ajudei muito a mim mesmo. pois é, mas é isso, né? É justamente o tempo do desenvolvimento interno, desenvolvimento Exato, da relação, exato. né? Eu não mudei muito. Digamos, a minha mãe, com 80 anos, ela não mudou, mas a minha capacidade de aceitação e a minha visão sobre ela mudou muito, porque eu mudei muito nos últimos 40 anos. Então, é um Uhum. tempo de desenvolver que algo desenvolveu dentro de mim. Então, eu volto feliz. Estou indo para Barcelona domingo, mas uma coisa assim de sensação de que, ó, esse tempo foi um tempo bonito. Que Que não legal, cara. tem a ver as 8 semanas, tem a ver com o tempo bonito, porque ele foge de qualquer tempo e espaço. Foi um tempo de reconciliar-se consigo mesmo, de poder ajudar, de poder cuidar de mim mesmo, cuidando do outro, mas sabendo que eu aprendi muito sobre o meu ritmo, sobre mim Sim, mesmo. Entendeu? que legal. A gente vai ter uma experiência diferente agora, porque eu e a Ana vamos levar a Maria para peregrinar. A gente vai sair dia 11 e vamos agora, de abril. E ninguém sabe isso ainda, estou falando em primeira mão aqui. A gente vai sair dia 11 de abril assim, vamos fazer uma curta, até porque ela, né? Ela com 6 anos só, então a gente vai fazer 6 dias. Então vamos sair de Valença, que é a última cidade antes de Portugal. atravessar o rio Minho, e vamos atravessar para Tui e seguimos até Santiago. Vão ser 6 dias que a gente vai fazer.
E aí eu acho que vai ser interessante, porque vai ser um outro tipo de olhar sobre o tempo da peregrinação e o tempo do desenvolvimento também, entendeu? Depois a gente pode até comentar sobre isso. Muito legal. É, Boa sorte. Vai ser bastante, eu acho que vai ser muito, interessante. muito aprendizado, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Então tá, muito obrigado pelo espaço. E Beleza. Eu que agradeço. Obrigado, Niel, também pelo comentário aí. E vamos que vamos, viu? Aliás, eu tenho que olhar qual que é o próximo tema, não sei de cabeça, não. Eu falo lá no grupo para nós, tá bom? Valeu e bom caminho para todo mundo. E boa volta para Barcelona. feliz Jueves Santo, Quinta-feira Santa, Páscoa e nos vemos na próxima semana. Maravilha, Vamos maravilha. renascer. Vamos Tempo renascer todo mundo. crístico bíblico É isso, é isso. e Que de todo mundo reflexão. renasça com a nova Exato. geração aí e espalhando esse tempo do desenvolvimento, né? Como eu escutei do cura o outro dia, como é que foi? Do padre aqui, né? Ele disse: eu acho que a gente tem que viver menos a religiosidade ou a espiritualidade da sexta-feira, da crucificação, e viver mais o sábado de alegria e o domingo de ressurreição. É isso, é isso. Bacana. Então, Valeu. Tamo abraço. junto. Obrigado. Tchau. Tchau. Até a semana que vem.